Teoria do campo cristalino. Descreve a estrutura eletrônica dos compostos de íons de metais de transição, como as energias das funções de onda e, consequentemente, dos orbitais dos íons de metais de transição é afetada pela vizinhança química dos metais. Considerações a ter é que o ligante doa par de elétrons e é considerado como uma carga negativa. O átomo metálico recebe par de elétrons e avalia-se a atração e repulsão das cargas. Por isso que é importante a consideração do ligante como uma carga negativa, já que você vai relacionar a atividade que ocorre entre os elétrons do ligante e os elétrons do íon metálico. E por isso é muito importante também você observar a atração e repulsão de cargas. Para a geometria octaédrica, no octaedro, os ligantes se localizam nos eixos x, y e z. Por isso, os elétrons do metal, que estão localizados nos orbitais dx², y² e dz² sofrerão maior repulsão, já que aqui abaixo temos um esqueminha que é possível você visualizar que a maior probabilidade de se encontrar um elétron está nos orbitais dx², y² e dz², que são os dois esqueminhas abaixo. Onde tem essas áreas laranjas são as áreas em que se possui maior probabilidade de se encontrar os elétrons. E se você olhar os três primeiros esquemas, é possível ver que nesses casos aqui não tem tanta probabilidade nos eixos. E aqui deve-se levar em conta que também os elétrons da camada de valência sofrerão maior repulsão, já que eles estarão mais próximos também do ligante. Os ligantes, eles se ligam nos eixos, logo os elétrons dos ligantes estarão mais próximos dos elétrons do metal, que estão nos eixos, por isso eles sofrerão maior repulsão também. O desdobramento energético ocorre devido à aproximação dos ligantes. Os elétrons do metal sofrerão repulsão dos elétrons dos ligantes, como explicado anteriormente. Aqui temos os orbitais do ferro 3+. O ferro 3+, ele tem a terminação da sua distribuição eletrônica em D5. E aqui no início temos os orbitais degenerados, que possuem o mesmo nível de energia, e que ao ter a aproximação do ligante, ocorre o desdobramento energético, e nisso eles deixam de ser degenerados. Aí temos também a separação dos orbitais mais energéticos em EG e os menos energéticos em T2G. Os elétrons do EG sofreram maior repulsão por estarem mais próximos dos ligantes, o que aumenta a energia dos orbitais em que estão. Os elétrons são também mais instáveis, se comparados com o do T2G. Como podemos observar também, aqui os mais energéticos são o dx², y² e o dz². Como disse anteriormente, eles estarão mais próximos dos elétrons do ligante, por isso também sofrerão vai subir a energia dele devido a maior estabilidade também. Energia de estabilização do campo cristalino, EECC. Nessa também devemos considerar a existência de repulsão dos elétrons do mesmo orbital, além da repulsão que ocorre dos elétrons do ligante. E aí temos a energia de emparelhamento, P. E aqui temos a separação do spin alto e do spin baixo. O spin alto ocorre para quando você tem a formação de um complexo com ligantes de campo fraco e para o baixo temos ligantes de campo forte. Aqui temos dois exemplos. O primeiro é de spin alta. E aí é possível observar que para o spin alto
Também há elétrons no orbital EG, enquanto que no spin baixo os elétrons eles estão todos no T2G. E daí você tem que levar em consideração a força do campo do ligante. Tendo que para o spin alto o ligante tem campo fraco, ele não vai se aproximar tanto, não vai conseguir entrar tanto nos orbitais do íon metálico. Enquanto que o do campo forte, ele consegue se aproximar mais. Isso trata-se do efeito da aproximação dos elétrons dos ligantes em relação aos orbitais do metal. O efeito da repulsão dos elétrons do ligante é forte, assim os elétrons do metal tendem a ficar no T2G, no caso do de spin baixo. Para calcular a energia de estabilização do campo cristalino, temos essa formulazinha aqui, em que você considera o número negativo de elétrons do T2G, vezes 0,4, que é o desdobramento, a energia de desdobramento que ele sofre, mais o número de elétrons do EG e a energia de desdobramento que acontece ali. Dá para ver especificado no gráficozinho. E daí você multiplica pela energia de desdobramento, em que você tem uma tabelinha, mais o número, você tem que considerar o número de elétrons que tem a possibilidade de desemparelhar. Temos como exemplo aqui o do spin alto. Tem que tomar cuidado para não confundir, porque às vezes parece que vai dar para desemparelhar e não dá, porque na verdade, se esse elétron ele subir pro nível EG, ele não vai desemparelhar, vai continuar emparelhado. Então aqui do spin alto não tem nenhum, enquanto aqui no do spin baixo tem duas possíveis opções, já que ainda tem 2 orbitais livres ali no EG. E aqui tem um cálculo em que você tem que procurar o delta zero em uma tabelinha especificada. E daí, fazendo o cálculozinho, você consegue encontrar essas informações. Efeitos do ligante e do NOx. O parâmetro de desdobramento varia de acordo com a identidade do ligante. Visualmente, pode-se observar variação de cores de compostos de coordenação de um mesmo metal. Aqui temos o ferro e possíveis variações de vários compostos que ele poderia formar. Aí tem a série espectroquímica. Na série espectroquímica, vemos o campo forte e o ligante de campo fraco, tendo essa relação partindo crescentemente do iodo até o monóxido de carbono. NOx. Em geral, o desdobramento aumenta com o estado de oxidação do metal, ou seja, o ferro 3+, ele terá uma energia de desdobramento maior do que o ferro 2+. Ou seja, a série espectroquímica ela serve para a distinção da força dos ligantes. Um ligante que dá origem a uma transição de alta energia é chamado de ligante de campo forte, e um que de baixa energia é ligante de campo fraco. E no NOx, o ferro 3+, o átomo ele vai diminuir e a repulsão vai ser maior. A carga nuclear efetiva também vai ser maior, o que atrai mais o ligante e aumenta o desdobramento. Cores. Complexos com metais de transição em geral apresentam grande diversidade de cores, em decorrência de suas estruturas eletrônicas e geométricas.
O aparecimento de cor em um composto pode ser a absorção de parte do espectro eletromagnético na região visível. A cor são transições eletrônicas na faixa do visível, né? O aparecimento de cor em um composto pode ser a observação de parte do espectro eletromagnético na região do visível, e se há uma única região de absorção, então observamos a cor complementar à cor absorvida, segundo essa tabelinha abaixo. Ou seja, se tivermos uma absorção de 380 a 435 nanômetros, a cor absorvida vai ser a violeta. Porém, a que a gente vai conseguir enxergar vai ser um verde amarelado. E se for na região do 435 para 480, a cor absorvida seria o azul, mas só que a gente observaria o amarelo. E para isso tem o disco de Newton, que foi desenvolvido para que a gente pudesse ter uma menção disso, em que você tem a cor absorvida de um lado e ao contrário dela você teria a cor observada ou vice-versa, né? E daí você pega o seu comprimento de onda, vê a cor observada e depois você vai saber a cor que foi absorvida através de você fazer o cruzamento das cores. Relação da absorbância com o comprimento de onda, que dá para você construir esse gráficozinho aqui. A cor dos complexos está relacionada com a absorção de radiações e ondas específicas do espectro visível devido a transições eletrônicas entre os orbitais D. Para esse gráfico, você tem que olhar o comprimento de onda máximo. Aqui temos o vermelho, que está entre 600 e 700 nanômetros. O verde que está entre 500 e 600 nanômetros. E o azul que está entre 400 a 500 nanômetros. Assim você vai conseguir ter a visualização da cor, saber qual foi absorvida, e também a medição do comprimento de onda, ele pode ajudar no cálculo da energia de desdobramento, em que pode ser obtida através dessa formulazinha, já que a energia de desdobramento seria equiparada à energia emitida. Aqui temos essa fórmula com a constante de Planck, vezes a constante de velocidade da luz. E como você quer medir em questão de moléculas, você tem que considerar o número de Avogadro. E daí, o comprimento de onda medido, você vai conseguir saber qual foi a energia de desdobramento que ocorreu. Você também tem que levar em conta, para esse tudo, a lei de Lambert-Beer, que com ela é possível calcular a absorbância através do caminho óptico que você vai obter na prática, né? Através do tamanho da cubeta, que você vai utilizar um equipamento espectroscópico, a concentração molar do composto que você vai usar e a absortividade molar que você vai obter.